Muito estimado Padre Joaquim Regis, nosso pároco, queridos irmãos e irmãs, festeiros deste ano que organizam esta bonita Semana do Espírito Santo, queridos internautas que nos seguem aqui na Diocese, outros lugares do Brasil e também fora do Brasil. Neste primeiro dia de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus, mês de Santo Antônio, de São João, de São Pedro e São Paulo, mês do Sagrado Coração de Jesus, que nós vamos celebrar no dia 24. Neste ano, São João é antecipado para o dia 23, para no dia 24 celebrarmos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. A Páscoa é uma festa lunar que depende do equinócio e da lua cheia na Semana Santa, por isso ela muda as festas, como de Pentecostes, que vamos celebrar domingo, como também a festa Santíssima Trindade e Corpus Christi, no próximo dia 16. Esse mês de junho 2022 está bem carregado de coisas bonitas. E no final do mês, nós vamos acompanhar, através do nosso programa de rádio, através das mídias da Igreja Católica, o grande encontro mundial do Papa Francisco com as famílias. E nós vamos acompanhar. O mês de junho está recheado de grandes belezas neste ano 2022, ano em que nós estamos saindo de uma peste, de um tempo difícil, ano em que nós estamos vivendo mundialmente uma crise econômica, inflação, aumento dos preços, e queremos pedir ao Sagrado Coração de Jesus que olhe por nós e olhe por este mundo tão sofrido. Lembramos no primeiro dia de junho São Justino, um grande apologista do segundo século. Esse santo foi mártir, porque trabalhou muito pela fé. Ele, rejeitando a religião pagã, acolheu a filosofia daquele tempo e foi usando das reflexões filosóficas para dar um conteúdo adequado na compreensão da nossa fé. Por isso é um santo muito importante, porque ele ensinou coisas maravilhosas que fundamenta a vida e a fé da nossa igreja. Nesta noite, o tema da nossa meditação, partindo também desta compreensão do Evangelho, que nosso Senhor diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso nós somos chamados a educar no Espírito Santo nossos filhos. O tema da educação que foi trabalhado na campanha da fraternidade, fraternidade e educação, educar com sabedoria e amor, é importante para as famílias católicas. O Ministério da Educação, a Secretaria de Educação, não deveria ter esse nome. Deveria ser Ministério do Ensino, Secretaria do Ensino. Porque a educação não é trabalho da escola, mas da família. Na escola se ensina a ciência, se ensina esses conhecimentos que a humanidade foi adquirindo, mas a educação se dá na escola. E hoje nós estamos vendo esse movimento estranho em que a educação começa a querer entrar num campo que não é dela, a educação do ensino. É querer ensinar ideologia de gênero nas escolas, é querer promover o movimento LGBT nas universidades, nas escolas,
é querer promover a lacração comunista, materialista dos alunos, é querer promover a desconstrução da fé, uma perseguição terrível que se faz à Igreja Católica nas universidades. Tanto que os nossos jovens, na sua grande maioria que entra na universidade, sai de lá ateu, não crê mais em Deus, odeia a igreja, por causa dos materialistas, dos comunistas que estão ali dentro, lacrando, tomando o lugar da família, porque sexo, educação sexual é na família, não é na escola. Na escola se aprende a biologia da sexualidade, se aprende a dimensão científica da sexualidade. Mas a educação para a sexualidade é na família. A educação para os costumes, para a fé, é na família. A escola, a universidade ensina a língua portuguesa, ensina a geografia, a ciência, a biologia, a matemática, a história e tantas outras disciplinas. Mas na família, o pai e a mãe educam com amor e sabedoria, ensina os meninos a se alimentar, a pegar no garfo. Por mais pobre que seja uma casa, o pai e a mãe devem ensinar. Eu cresci num lar em que o fogão era no giral e barreado com barro branco da vereda. Casa de pau a pique, de chão batido. Mas a gente aprendia a pegar no garfo, aprendia a mastigar com a boca fechada, aprendia a respeitar os mais velhos, a não entrar nas conversas que não cabia gente. Se aprendia a tomar a bênção do pai, da mãe, dos avós, dos tios, dos mais velhos. Se aprendia a respeitar aquilo que é dos outros. Se aprendia a obediência, a honestidade. Isso é educação. E uma família católica educa os filhos assim. Qual é mais fácil? Educar uma família com um filho, com 2 filhos? Ou uma família que tem 4, 5, 6, 7, 8, 10 filhos? Quanto maior a família, mais fácil é educar os filhos. Uma família de uma criança só, esta criança dá muito trabalho, porque tudo é dela. Ela não tem com quem repartir. Ela não tem uma preocupação com o outro. Eu estava vendo outro dia uma família de 8 filhos, o mais velho cuidando do menino mais novo. Os mais velhos cuidando uns dos outros, ajudando a arrumar as coisas em casa. Isso é educação. É muito triste quando a família luta para educar seus filhos e depois o ambiente do ensino, que tomou esse nome de educação, desconstrói. Chega na faculdade o jovem com a camiseta do Divino Espírito Santo, o professor ridiculariza, abusa, aproveita para falar mal do padre, para falar mal da igreja. Professor de universidade, de escola, é para ensinar. É para ensinar ciência, não é para ensinar educação religiosa, a menos que tenha essa matéria na escola. Não é para ensinar essas coisas que é própria da família. Agora, o que está acontecendo? A família não está educando seus filhos, está jogando seus filhos na mão do tráfico, na mão das gangues, na mão das pessoas inescrupulosas e depois não dá conta mais de ter um domínio sobre os filhos. Homens e mulheres fracos não educam. Um pai que não tem firmeza, uma mãe que não tem firmeza, seus filhos vão crescer muito mais com a propensão para usar drogas do que aquele pai que é firme, é amoroso, mas é firme. Aquela mãe que é amorosa, mas é firme. A criança cresce educada para os valores.
A criança cresce sabendo que tem que orar antes de dormir, que tem que ir à missa. Agora, hoje, o menino de 3, 4 anos diz para o pai e para a mãe que não quer mais a missa, o pai e a mãe respeitam o menino. Ou seja, a educação está toda atrapalhada. Ao invés dos meninos crescerem respeitando o pai e a mãe que respeitam os filhos. Outro dia eu vi, por um acaso, não é outro dia, alguns anos, eu fui comprar, nem sei mais o que, numa loja que tinha várias coisas, uma espécie de supermercado, lá em Goiânia. E tinha uma menina de 6, 7 anos brigando com a mãe, porque ela queria escolher uma roupa sensual. E a mãe tentando dissuadir a filha para que ela comprasse uma roupa adequada. E a menina chegou ao cúmulo de dar um tapa na cara da mãe e a mãe falar: ô, minha filha, não faz isso com a mamãe. Vocês imaginam se eu fosse a mãe daquela menina? Vocês imaginam? Eu ia escolar ela do jeito que precisa. Quem escolhe roupa para os filhos é a família. Agora, a menina que não tem nem 7 anos, ela já quer uma roupa sensual, mostrando o umbigo, uma calça já rasgada, essas modas esquisitas, que não é coisa de cristão. Porque naquele lar não tem educação. Eu me lembro de uma cena no aeroporto de Guararapes, em Recife, não faz muito tempo. Eu e uns 2 padres, nós estávamos vindo do encontro, e tinha um pai, uma mãe e uma avó, e um menino. O menino deveria ter uns 6 anos. Toda hora ele chegava na mãe: mãe, eu quero isso. A mãe ia lá e comprava. A mãe acabava de sentar: não, mas eu quero isso também. Levantava. Aí uma hora a mãe falou: não, agora eu estou cansada. Ele foi na avó, a avó foi lá e comprou. Enchendo de coisa. Chegou uma hora que a avó falou: não, meu filho, agora deixa para depois. Ele sentou a mão na cara da idosa. E o pai com o jornal rindo, achando engraçado o que aquele moleque perverso fazia. Esse é o pai que vai ver esse filho atrás das grades por causa do tráfico de drogas. Deus queira que não. Esse é o pai que poderá ver o filho morto pela polícia e depois vai para a televisão criticar a polícia, porque ele vai enfrentar a polícia, padre. Esse menino que bate na mãe, que bate na avó, que desrespeita o pai, que chega o dedo no nariz do pai, esse é o moleque que vai cair na mão do tráfico, que vai entrar no mundo da violência, que ele quer mandar em todo mundo. Ele não foi educado para a obediência. E vai confrontar com a polícia. Agora, antes do que o policial morra, o policial vai matá-lo. É depois ficar aí, todo mundo criticando a polícia. Ah, porque a polícia matou e não podia matar. A polícia não pode matar. Mas se a polícia é recebida a bala, como a gente viu outro dia aí no Rio de Janeiro, uma coisa horrorosa, depois seria bom ver os vídeos daqueles que morreram, como que viviam, como faziam, como humilhavam as pessoas. Por que isso? Falta de educação no lar. Falta do Espírito Santo. O esposo e a esposa devem, na unção do Espírito Santo, pedir a direção de como educar os filhos. Eu lembro do meu pai e minha mãe ficar gungunando de madrugada no quarto. Os quartos eram tudo junto, na roça. O que eles falavam? Eles estavam discutindo como corrigir os filhos. Como educar. Minha mãe falava: ó, veio uma reclamação da escola. E meu pai: tem que fazer isso. Os dois faziam junto a educação. O que é o mal da educação sem o Espírito Santo? O menino ou a menina em casa faz uma arte, faz uma molecagem, a mãe bota de castigo. Tu vai ficar de castigo no cantinho do pensamento, aqui,
pensando que você nunca mais vai fazer isso, fica aqui, 3 horas aqui, lendo e rezando o terço. Aí o pai chega, a menina está lá, bicuda, ele pergunta, o que você está fazendo aí? Minha mãe me botou de castigo. Que besteira da sua mãe, levanta daí, sai daí. Tirou a autoridade da mãe. Aí ela passa perto da mãe, a mãe, você saiu do castigo? Meu pai me tirou de lá. Ou o pai que corrige, que coloca uma norma, olha, você porque fez essa arte, isso não é papel de homem, meu menino. Nesta semana, você não vai pôr a mão no computador. Que eu acho um defeito esquisito dar celular para criança. Você quer dar um celular para uma criança, sabe que você está dando a morte para a criança. O pai vira as costas, a mãe, não, meu filho, pode usar o celular. Tirou a autoridade da mãe. Aquele pai que chega e a menina bicuda no cantinho do pensamento, no castigo. O que você está fazendo? Minha mãe, o que você aprontou? Tal. Tá bom. Foi quantas horas que ela colocou? 3 horas. Então você vai ficar mais meia hora. Eu vou acrescentar, vou falar para sua mãe que ela colocou pouco. Se ele sente que a mãe está errada, ele diz, sua mãe fez correto. Se a mãe sente que o pai educou com força demais, ela vai dizer para o menino que vem chorando, não, seu pai está certo. Porque o pai e a mãe estão unidos pelo Espírito Santo no modo de educar os filhos. A criança cresce sabendo, aqui a nossa casa tem 2 esteios. Do meio, meu pai e minha mãe. Que não adianta. Chega a filha, vai no pai. Pai, vai ter um baile, menina de 15 anos, e eu quero ir com as minhas amigas. Aí o pai fala, isso é com a sua mãe. Aí a minha chega lá, mãe, isso é com seu pai. Aí vira aquele lenga-lenga. A criança fica calada e vai escondida no baile, porque nenhum dos dois tem autoridade. Mas aquele pai e aquela mãe que são severos no amor, firmes no Divino Espírito Santo, quando a menina vem falar com o pai, olha, eu vou conversar com a sua mãe, hoje é quinta-feira, a festa ainda é daqui 15 dias, daqui 8 dias eu te dou a resposta. Eu e sua mãe vamos te dar a resposta. Aí de noite o pai, meu bem, a Flávia está querendo ir numa festa que vai ter aí, com as amigas. Eu não sei que festa é essa. Ela fala, meu bem, lá vai ter até a festa do chuveiro. Já me falaram uma coisa horrorosa. O que você acha? Não vai de jeito nenhum da minha parte. Eu também concordo, então tá bom. Aí quando dá 8 dias, no café da manhã, o pai fala, eu e sua mãe, nós conversamos, e você não vai para a festa por isso e por isso. Quando se educa com a firmeza, ela nem vai perguntar, pai, não. Se rosnar, vai ter o castigo. Aqui seu pai e sua mãe é que sabe o que é bom para você, não é você. Você tem 15 anos, você ainda está cheirando a flanela. Agora é muito triste. Aí o pai mais a mãe fala, não, você não vai. Não, pai, mas você é tão ruim. Aí a mãe, deixa ela ir. Aí começa. Cria a jararaca venenosa dentro de casa, ou uma cobra de asa que vai morder na cabeça do pai e da mãe. Outro dia, visitando a cadeia feminina, uma presa me dizia, eu estou aqui porque meus pais não me educaram. Falei, então agora aprenda a educação da cadeia. Eu estou tentando aprender. Quando eu sair daqui, eu vou ser diferente. Uma presa me dizendo. Meu pai e minha mãe não me educaram.
Menino está com 16, 17 anos, os pais nunca conversaram sobre a sexualidade. Um pai e uma mãe devem, no Espírito Santo, educar os seus filhos para o amor, e não para a pornografia, não para o adultério, a fornicação, esses namoros indecentes que hoje nós vemos que não ajuda família nenhuma. Uma amiga minha me dizia outro dia da tristeza da filha que era tão boa, perdeu a virgindade com um rapaz da igreja, porque não tinha noção das coisas, não foi ensinada. Pai e mãe devem ensinar para os filhos que a castidade é fundamental. Você guardar a virgindade para o casamento não é uma tristeza, não é uma cafonice, não é uma breguice. Não, breguice é o que esse pessoal vive fazendo aí. Sexo sem compromisso. O que causa isso? Um vazio na alma, sobretudo da mulher. Ah, porque ele pediu uma prova de amor, no namoro eu entreguei a ele. 10 dias depois ele terminou com ela. Aí vem chorando atrás do padre, porque não contou para a mãe, não pode contar para o pai. Porque essa menina não foi educada sobre o valor da castidade. Mas como educar? Leia o catecismo, gente. Leia as orientações da igreja, leia os livros do professor Felipe Aquino, escuta as suas palestras, as palestras do padre Paulo Ricardo, que são a preciosidade. Aprenda sobre essas coisas. Repito, pai e mães fracos, filhos medíocres. Pais firmes no amor, na unção e na oração, filhos íntegros. Pode não dar certo, porque às vezes tem o tio, a tia, que do lado de lá do muro, destrói tudo que o pai e a mãe faz. Por isso que a educação de filhos tem que ser bem consistente, e daí a importância, sobretudo da mãe, de olhar para os filhos como o jacaré olha para os ovos. Porque o jacaré coloca os ovos. Tem que ficar olhando. Porque se ele sair, vem o tio e bebe os ovos. Criança, a mesma coisa. Se você não educa, se você não está firme olhando, vai acontecer coisa que não pode. Abuso sexual, pedofilia. Minha mãe tinha um costume muito interessante. Nos tempos antigos na roça, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha nada disso. Mal o rádio, que a gente escutava o Zebétio, alguma outra rádio, algum noticiário que meu pai escutava. Então você não tinha diversão. Diversão nos terços. Terço São João, terço Santa Luzia, as festas. Então a gente ia nas festas, que era o caminho da diversão. E minha mãe falava para mim e para o meu irmão, o outro era pequeno do colo. Lá na festa, você não saia dos meus olhos. Meu pai ia negociar, ia conversar com os amigos dele lá, e minha mãe cuidava. Você não saia dos meus olhos. Então você podia estar brincando ali com os primos, mas da onde você estava, você tinha que olhar para ver se a mãe estava te vendo. Isso era o costume da minha mãe. E aí de desobedecer. Tinha reprimenda. Isso é a educação na fé, a educação na força do Espírito Santo. É essa educação cristã que nós devemos dar para os filhos. E nós não podemos ter medo de ter filhos. O que o mundo da nova ordem mundial está fazendo? Colocando na cabeça de todo mundo, através da Globo Lixo e desta imprensa suja que nós temos, que filho é um problema. Que você não pode ter filho. Que você não pode ter mais de um filho. Na Itália já está 0,89 filhos por mulher. Ou seja, daqui 15, 20 anos não existirão mais os italianos. Os muçulmanos vão tomar conta de tudo aquilo lá. Porque eles têm
8,8 filhos por mulheres. E cria os filhos. Qual que é a função da mãe no espírito? Casada na igreja, honestamente, ter os filhos que Deus lhe der e educá-los. Mãe e pai é para sofrer pelos filhos. Filho é sofrimento. Mas o cristão não existe na sua fé só por prazer. O cristão é isso aqui, ó, cruz. Família é isso aqui. Trabalhar de sol a sol para tratar dos filhos. Cuidar dos filhos. Isso é sofrimento. Mas é um sofrimento doce, meus irmãos. Sofrimento amargo é aquele de um pai e de uma mãe que não tem filhos. Ou que os filhos não importam com os pais, porque não deram a educação. Ah, mas como educar hoje? Como educava antigamente. Não mudou, não. Respeito, valores, virtudes são as mesmas. O que mudou é o que a televisão, que é a Globo Lixo, que é a imprensa podre do mundo e do Brasil, coloca na cabeça das famílias. Vocês viram agora a questão da Covid? Tem gente que até hoje não voltou mais para a igreja com medo. De tanto escutar o William Bonner e outras mais, botando medo no povo. Até eu fiquei com medo, nem sem assistir, porque o povo vinha falar para mim. Ah, Formosa vai morrer quase 10 mil pessoas. Planaltina de Goiás, 6 mil pessoas vai morrer. Jornalista. Tanto que o padre Darcy anunciou na missa. Como é que ia ser? O prefeito falando comigo, foi, então você tem que comprar um trator para ficar fazendo buraco dia e noite, para ir jogando o povo dentro dos buracos. Nada disso. Teve as mortes, tristemente teve, mas nada daquilo que se falava. Governador, fechando tudo, escravizando o povo. Veja esse governo de São Paulo. Recebeu o troco agora. O povo descartou ele, que ele nem teve condição de ser candidato. Tanto mandar a polícia bater no povo, trancar comércio, meter solda na porta dos comércios e falar que era o pai da vacina, com essa vacina da China que pouca coisa vale, todo mundo sabe disso. Lá de frente de casa morreu o doutor Sebastião, sua esposa de Covid, vacinado com as 2 doses da Coronavac. E o médico olhou, não tinha nada de imunização. Medo. Aí esse tipo de gente que fala família não presta, que coloca essa malhação, esse programa terrível, que eu não sei se ainda tem ainda, pelo menos até uns anos atrás tinha. Um programa terrível que só ensina os adolescentes a fazer coisa errada, a desobedecer pai, a desobedecer mãe, a fazer sexo, a viver homossexualidade e tudo isso. Não é assim. Nós precisamos assumir as rédeas da educação dos nossos filhos com oração. Um pai e uma mãe precisa à noite impor as mãos aos filhos e orar com eles de vez em quando. Está lá dormindo, o pai e a mãe entregando, consagrando a Nossa Senhora, expulsando o demônio dos filhos, expulsando o mal. Filho deve ser educado a falar única e exclusivamente a verdade. Fale a verdade e a gente resolve. Minta e você vai sofrer. É assim que deve educar. Uma criança precisa aprender a verdade, porque a verdade liberta. Entenda, meus irmãos, que escola é para ensinar. Ensinar a ciência. E a família é para educar. Educar no amor e na força do Espírito Santo. Que a missão de uma mulher é dar filhos a Deus, de um pai também. Agora, tudo que você faz para evitar filhos fora do método natural da igreja, e que os médicos cristãos católicos ensinam, mas os médicos pagãos, ateus, diz que o método natural não funciona,
e eu tenho provas na minha família de quem usa esse método e que funciona, você não pode usar nenhum método natural para nunca ter filhos, mas para espaçar o tempo para ter os filhos. Outro dia achei impressionante, com os ministros da comunhão de uma paróquia, e eu olhei para uma mulher, quantos filhos? Ah, eu só tenho um. Não vai ter mais? Deus me livre. Eu falei, você está com um cara que tem um DIU dentro do útero, e não é que ela tinha um DIU? O dispositivo intrauterino abortivo, que aborta todo mês uma criança. Não sabia que era pecado. O casal deve viver a sexualidade cristã. Casal não vive paganismo. Um casal de igreja nunca deve ter uma televisão, uma coisa dentro do quarto para ficar vendo pornografia. Nunca. Um homem cristão nunca vai ver pornografia para depois querer fazer com a mulher aquilo que prostituta faz. Porque isso não é de Deus. A pornografia é uma desgraça. E quem está viciado nisso e não dá conta de sair, precisa procurar um psiquiatra e começar a tomar remédio para a mente, fazer um tratamento, procurar o padre, oração e sair disso. A pornografia cega o amor. A pessoa que entra nisso, ela fica seca por dentro. O amor vai embora. É uma tristeza. Como é doloroso isso. É um pecado que é mais dos homens, mas as mulheres estão aprendendo isso também. Assim como o alcoolismo, a cachaçada, era uma coisa só de homens, e hoje as mulheres parecem que estão bebendo mais que os homens. E meu avô dizia isso. Lamentavelmente, as mulheres vão copiando os pecados dos homens. Ah, porque a mulher tem que ser livre. Isso é feminismo. O feminismo não traz nada de bom para as mulheres. Escraviza as mulheres no orgulho. Tira o desejo da maternidade. Tira o desejo de ser aquela mãe que educa os filhos para Deus. Tem um canal muito importante que foi criado há alguns anos e vem crescendo muito. Lá só tem coisa boa, inclusive as indicações dos filmes para as crianças. É o Brasil Paralelo. Você pode pagar R$10 por mês e você tem acesso a toda aquela plataforma de coisas maravilhosas, ensinamentos, palestras, indicações de filmes. Agora as pessoas pagam a Netflix, que é uma coisa pagã, imunda, que enche a cabeça das crianças com pornografia, com ideologia de gênero. Brasil Paralelo seleciona os filmes infantis que estão lá na plataforma do Brasil Paralelo, pode deixar as crianças assistir, porque é muito bem pensado, muito bem analisado. Então, a educação dos nossos filhos é uma obrigação muito santa da família. E ela precisa ser feita no Espírito Santo. Aí você que está me escutando, ou está aqui e que não concorda, o bispo é conservador. Esse bispo é atrasado. Esse bispo é do século retrasado. Não, não sou. O que eu estou dizendo para vocês é a verdade. Mas eu apliquei todo o método que eu podia de educar bem meus filhos e não consegui. Bom, você fez sua parte. Você fez sua parte. Mas alguém roubou a cena da educação dos seus filhos. Seja na escola, seja na vizinhança. Educar filhos é um trabalho de sofrimento na cruz. Mas o retorno de uma boa educação dos filhos é algo aprazível ao coração. É gostoso você ser convidado para um almoço. Você chega ali, tem um casal idoso, está lá as suas 7 filhas e seus 2 filhos, 9 filhos, os netos, ali numa confraternização.
e você pergunta, qual desses filhos é o melhor? E os dois dizem, todos eles são bons. Ninguém deu trabalho, porque souberam educar. Firme, aquela mãe que gastou a sua vida com seus filhos. Gastou ali. Aquela mãe que nunca o feminismo, que vem do comunismo, entrou na vida dela. Nunca pensou em abortar. Aí você vê aí esse tanto de artista, tudo abortista. Políticos abortistas que com a cara dura fala a favor do aborto como uma medida sanitária de defesa da mulher. Pelo amor de Deus, gente. Ah, porque todo dia morre não sei quantas mulheres por causa de aborto. Engraçado, eu estou com 62 anos. Eu nunca vi assim, uma mulher que morreu por um aborto. Eu nunca vi. Não sei, talvez tenha. Mas usa sempre essa coisa. Uma mulher, um homem que tem coragem de matar uma criança no aborto, você tem que fugir dele. Eu tenho medo de abortistas. Aqui no estado de Goiás tem um deputado federal abortista, eternamente deputado. Vamos ver se vai ser reeleito esse ano. Eu já reneguei de pegar na mão dele. É abortista. E vem aí, dando uma de católico, entrando nas comunidades pedindo votos. Esse ano, se ele for candidato, eu vou dizer o nome dele. Vamos esperar, já está tão velho, que eu não sei, desde quando eu entendo por gente, esse sujeito é um deputado comunista a favor de aborto. Com a cara dura. Quem é a favor do aborto, a gente precisa rezar pela conversão da pessoa. Político abortista, a gente nunca pode nem pensar em votar nisso. Porque você está votando na morte. Matar as crianças, gente, uma criança é a coisa mais linda do mundo. Hoje eu via uma mulher, não sei aonde, acho que o Reginaldo lembra, uma mulher grávida, estava numa praça, não sei aonde, lembro que vi uma mulher hoje, grávida, andando. Coisa bonita, né? A mulher esperando o neném para nascer. Bonito, né? E uma criança que o pai está ali do lado, que passa a mão naquela barriga da esposa, já ora pelo filho, a mãe, o padre dá a bênção, a comunidade toda lisonjeia. Essa criança já é recebida na graça do Espírito Santo. Ah, mas tem que abortar. Ah, porque essa mulher foi engravidada assim, tem que abortar. Nós temos esse padre famoso no Rio de Janeiro, um padre está fazendo um trabalho muito bom e o outro no México. Todos os dois não sabem quem são os pais, porque as mães foram estupradas e não tiveram coragem de abortar. 2 padres. E bons padres. Quantas pessoas boas que podiam estar servindo a Deus que foram abortadas? Família que não tem fé. Ah, não dou conta. Você vai aqui, e a Seara tem essas famílias do caminho neocatecumenal com 12, com 13 filhos, 10 filhos, e cria, e tudo alegre, tudo feliz. Eu me lembro um dia que eu celebrei em Brasília uma missa para as famílias numerosas. 2 famílias, uma chegou numa Kombi e outra numa Blaze, quer dizer, uma família rica e uma pobre. A Kombi, pedreiro, dirigindo. A mulher na frente já com 2 meninos gêmeos no braço e mais uns 8 atrás ali, aquela algazarra dentro da Kombi. O outro uma Blaze lá com uns 13 meninos. Eu cheguei e perguntei, que maçaroca é essa? Aí fica tudo rindo. Falei, o que vocês acham desse tanto de gente? Aí o mais velho, graças a Deus que minha mãe e meu pai quiseram ter filho, é uma beleza lá em casa. Família grande, bonita, né? Ah, mas isso é um absurdo. Todo mundo olha e fica abismado, fica horrorizado que uma família tem 3, 4, 5, 6 filhos. Ah, isso é difícil de educar. Não é. Quando se tem o Espírito Santo, as coisas funcionam. Então, a minha mensagem para vocês, depois de já falar tanto, e alguns já olhando no relógio, dormindo, eu já vou terminar. A minha mensagem para vocês, recomece a educação com amor na força do Espírito Santo. Vocês, meninas, jovens,
não tenham medo de serem mães. Casa com um homem também que não tem medo de ser pai. Casamento precisa ser de pessoa, para dar certo tem que ser no altar. Gente do altar, gente que comunga, gente que tem medo do inferno, gente que quer a salvação. Casal bonito com seus filhos, educando seus filhos, zelando seus filhos na força do Espírito Santo. Nós precisamos dar filhos para Deus e para o céu. Porque uma mulher, quando ela cria, ela está dando mais um filho para a eternidade de Deus. Não é só para a pátria, mas é para o céu. Um país em que não se valoriza a família, em que não se dedica o valor à família, um país a favor de aborto, um país a favor de casamento de qualquer jeito, de pessoas do mesmo sexo, a coisa toda. Não é uma coisa séria. A gente tem que respeitar todo mundo. Mas hoje tem 5% de pessoas que não são heterossexuais que elas querem mandar em todo mundo, quer fazer todo mundo ser como elas. A gente respeita quem tem essa opção. Mas nós não podemos aceitar que uma minoria dite a ideologia de gênero e a militância LGBT como se fosse a cereja do bolo. A gente respeita todas as pessoas, mas nós temos o direito de educar os nossos filhos com sinceridade, com responsabilidade, conforme a Sagrada Escritura nos oriente. Que Nossa Senhora, Mãe e Educadora, interceda por todas as famílias. Para que na força do Espírito possam educar os seus filhos para Deus e para uma sociedade melhor. Assim seja. Amém.